Olá, que Deus abençoe a todos. Aqui quem vos fala é o César Vencedor. Aqui no nosso canal eu quero desejar a todos vocês um bom final de semana e que você que está nos acompanhando compartilha, essa mensagem de hoje, que nós vamos falar acerca desse tema, as 7 qualidades de Davi. Então você que está aí, jovem pregador, iniciante, vai aprender um pouco mais de Deus, de como se tornar e ter essas qualidades que esse grande guerreiro, esse grande jovem Davi se iniciou. Obrigado você que já é inscrito no nosso canal, obrigado você que ainda vai se inscrever e vai lá no sininho para receber todas as notificações. Deixa o seu like, sejam bem-vindos e que Deus assim vos abençoe. Nós estamos aqui como alunos e como servos para aprender um com os outros. E eu creio que Deus vai falar conosco poderosamente. Vamos aprender mais de Deus acerca das 7 qualidades de Davi. Obrigado você que está deixando entrar na sua casa para que você aprenda e aprendemos mais de Deus. Obrigado a todos vocês, que têm aí, nos acompanhado, que têm intercedido, que têm orado por nós. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos e vamos aqui para esse tema muito poderoso que fala as 7 qualidades de Davi. Então, aqui em 1 Samuel, e eu estou aqui, irmãos, com o meu chazinho abençoado, é bênção de Deus e glória seja dada ao nome do Senhor. Enquanto eu estiver falando dessas 7 qualidades de Davi, eu vou aqui tomando o meu chazinho abençoado. É bênção de Deus e sempre é um prazer ter você conosco, tá bom? Então vamos aqui falar um pouquinho que se encontra em 1 Samuel, no seu capítulo 16 e no seu versículo 13 e 18, que nos diz assim: tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, soldado em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Preste atenção que aqui nesse texto que nós acabamos de ler, em 1 Samuel, no seu capítulo 16 e no seu versículo 13 e 18, aprendemos que aqui Davi é considerado um dos maiores votos do Antigo Testamento. E desse grande homem de Deus, preste atenção, podemos extrair preciosas lições espirituais para as nossas vidas até hoje. Davi é um dos personagens bíblicos mais amado, ou mais sóbrio, que nós possamos falar a respeito deste jovem. O amor sobre uma multidão de pecados. O amor de Deus por Davi cobriu todos os seus pecados. Davi é o nome amado mais citado na Bíblia. O seu nome é citado acerca de 900 vezes nas Escrituras, mais ainda do que os nomes Abraão e Moisés.
Então, preste atenção que o nome de Davi na Bíblia é citado 900 vezes nas Escrituras Sagradas, mais do que Abraão e Moisés. Era revestido do Espírito Santo. Aqui já é a primeira lição que nós aprendemos. Davi era revestido do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que o profeta Samuel vai na sua casa, a casa do seu pai, Jessé, o benamita, observe que lá tinha os irmãos de Davi. Mas Deus, quando determina escolher alguém para a sua obra, para o seu mandato, Deus não perde a oportunidade. E Deus também não perde permissão a ninguém para se tornar um grande guerreiro na sua trajetória. Bênção de Deus. Então, nessa primeira 7 qualidades que nós observamos aqui, é que era revestido do Espírito Santo. Preste atenção. De acordo com 1 Samuel, no seu capítulo 16 e o versículo 13, após a unção que recebeu do profeta Samuel, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Preste atenção. Até então, Davi era o segundo coração de Deus. A Bíblia diz que Davi estava no campo. Davi estava por detrás das malhadas, cuidando do rebanho do seu pai, cuidando das ovelhas do seu pai. E aqui nós aprendemos muitas qualidades. Primeiro, a obediência. Segundo, o temor. Terceiro, não recusava as ordens do seu pai. Por isso que quando era revestido do Espírito Santo, significa que primeiro ele passou por essas qualidades, por essas características: obediência, temor, e não recusava os mandatos do seu pai. O segredo para nós sermos cheios do Espírito Santo e ter uma bela trajetória para ser ministro do Evangelho não é de um dia para o outro. Isso é dedicação, isso é jejum, é buscar, se dedicar, ler, meditar, reler e meditar, para que você entenda o texto que você está lendo, para que você passe para as pessoas que estão te ouvindo aquilo que Deus quer transmitir. Primeiro, as 7 qualidades de Davi é um tema. Segundo, você vai ler o texto. Terceiro, você vai ter a introdução daquilo que você está passando. E depois vai vir o tópico 1, o tópico 2, o tópico 3, o tópico 4, o tópico 5, o tópico 6 e o tópico 7, falando acerca das qualidades. A primeira qualidade é que ele era revestido do Espírito Santo. Então, preste atenção no segundo tópico. E era excelente músico. Davi já tinha um dom. Davi, ele já tinha um dom de tocar músicas. Lembra que Saul, ele perdeu o Espírito de Deus porque foi retirado? O próprio Deus tira o Espírito de Saul. E quando ele começa a ficar perturbado, a Bíblia diz que agora Davi é chamado. Sabe tocar,
é forte e valente. Por que forte, valente e sabe tocar? Primeiro, porque ele sabe entender que ele lá, atrás das malhadas, estava lutando com o urso e com o leão para proteger as ovelhas do seu pai. Deus primeiro está te ensinando, nos ensinando a guerrear no mundo físico. Quando nós passamos aqui, nesse mundo físico, batalhando, lutando e sobrevivendo, nesse mundo físico, Deus nos enche do seu Espírito, para que nós possamos guerrear no mundo espiritual. Davi agora é cheio do Espírito Santo. E era excelente músico. De acordo com 1 Samuel, no seu capítulo 16 e versículo 18, Davi era um pastor que sabia tocar bem. Portanto, Davi era um excelente músico e um verdadeiro adorador. Lembra que Jesus falou para aquela mulher do poço? Eu estou à procura dos verdadeiros adoradores. Então, quando você é um adorador por excelência, quando você se dedica, porque Davi até então, ele tocava as suas harpas, não era para a multidão. Ele sozinho tocava a sua harpa. Depois que ele vai a Saul e toca a sua harpa, e os espíritos imundos saiam de Saul. É aí que está o segredo. Deus quer te dar espírito de excelência. Deus quer revestir você do Espírito Santo. Terceira, e era um excelente adorador. De acordo com 1 Samuel, no seu capítulo 16, no seu versículo 18, Davi era insulto em suas palavras e de boa aparência. Portanto, Davi era um pastor carismático e uma boa oratória. Ah, você está querendo me dizer que eu tenho que ser bom de oratória? Não. Você que é tímido, você muitas das vezes não consegue se falar em público. Jesus era um bom orador. Todo mundo queria estar perto de Jesus. Jesus era manso em falar. Por isso que Jesus fala em Mateus, no seu capítulo 11, e no seu versículo 28, dizendo: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus tinha a mansidão dentro de mim. Jesus falava: Vinde a mim os que choram, porque serão bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus era especialista em conversar com a multidão. Jesus era especialista em saber lidar com as situações dos problemas de cada um. Então Davi aqui sabia do seu dom, sabia de que Deus era com ele, mas ainda o Espírito de Deus não estava sobre ele, até que o óleo da unção desce sobre Davi dentro de sua casa, perto dos seus irmãos. A Bíblia diz que ninguém sentaria na mesa enquanto ele não chegasse. Davi, quando chega, ele é surpreso em ver o profeta e se ajoelha perante o profeta, e o óleo da unção cai sobre Davi, e o Espírito de Deus se apousou sobre Davi. Deus quer te encher do seu Espírito, para que você cante com excelência, para que você guerreia com excelência, para que você vence as batalhas com excelência. E era um homem abençoado por Deus. De acordo com 1 Samuel, no seu capítulo 16, versículo 18, o Senhor era com Davi. Portanto, Davi era um pastor abençoado por Deus.
desfrutava da presença do Senhor na sua vida. Ei, não gasta o seu glória, não deixe de gastar o seu glória, não deixe de gastar o seu aleluia. Pregue com vontade, pregue com excelência. O dom que Deus te deu é seu, ninguém vai tomar. Aquilo que Deus colocou na tua vida é porção dobrada, porque quando o Espírito de Deus entrou em Davi, ele não perdeu uma batalha sequer. O que eu quero dizer para você que está aí querendo ser revestido de Deus, deixe o Espírito Santo de Deus se aperfeiçoar dentro de você, porque em primeiro lugar era revestido do Espírito Santo, segundo, era excelente músico, terceiro, era um homem de guerra. E aí está o segredo, é você vencer as lutas dessa vida. Se você às vezes falar, eu sou um perdedor, nem tentou, já está falando que é um perdedor. Eu quero dizer para você, não julgue o seu futuro por causa do seu passado. Você vai cruzar essa linha de chegada. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Os últimos serão os primeiros. Davi estava lá por detrás das malhadas, ninguém dava nada para ele. Me acompanhe, é bênção de Deus. Então Davi estava guerra, era um homem de guerra. Matou urso e leão. E quando ele vence o urso e o leão, eu já vou chegar lá. E era um homem abençoado por Deus. Sexto, era um homem com um excelente currículo. É aqui que eu quero falar. Sobre o excelente currículo. Qual é o meu currículo? Qual é o seu currículo? Porque o nosso nome, se está no Serasa, nós não compramos nada. Se o seu nome está no Serasa, você também não vai comprar nada. Então o nosso nome, o nosso currículo tem que estar excelente. Porque Davi, de acordo com 1 Samuel, no seu capítulo 17, versículo 31 e 37, ao se candidatar para enfrentar Golias, Davi apresentou a Saul com um currículo de seguidas vitórias contra um urso e contra um leão. Vou repetir. Ele mostrou o seu currículo a Saul. Ele disse, quando eu estava cuidando do rebanho do meu pai. Então muitas das vezes, nós onde chegarmos, tem que nos deixar um currículo. Quem somos, caráter, atitude, determinação. O problema não é entrar, o problema é como vai sair. E se Davi não tivesse um bom currículo? Se Davi não fosse obediente? Se Davi não respeitasse os mandatos do seu pai, será que ele venceria Golias? Será que o Espírito de Deus desceria e pousaria sobre ele? Será que ele se tornaria o coração de Deus, segundo o coração de Deus? É aqui que está o segredo. Ele tinha um currículo, de sucesso. Ao se candidatar para enfrentar Golias, Davi apresentou a Saul um currículo das seguidas vitórias contra urso e leão. Davi era especialista em matar urso. Davi era especialista em matar leões para cuidar do rebanho do seu pai. E quando ele chegou até lá, quando estava Saul, os irmãos de Davi, o exército de Israel, lutando contra os filisteus, Davi, ele disse, a se candidatar, a se predispor para a guerra, para lutar contra Golias, ele não tremeu, ele foi para cima. É assim que temos que ser eu e você.
ir para cima. Qual é o nosso currículo perante a Deus? Qual é o nosso caráter perante ao Senhor? Porque se eu não venço em casa, como que eu vou vencer lá fora? É aqui que está o segredo. Davi venceu lá, cuidando do rebanho do seu pai, matando o urso e leão, e não tremeu perante Golias e os filisteus. Eu estou falando das 7 qualidades de Davi. Primeiro, era revestido do Espírito Santo. Terceiro, era um excelente músico. Quarto, era um homem de guerra. Terceiro, era um homem de guerra. Quarto, era um homem excelente adorador. Quinto, era um homem abençoado por Deus. Sexto, era um homem com excelente currículo. E sétimo, era um homem segundo o coração de Deus. E sabemos que o número 7 é o número da perfeição. Então Davi, o próprio Deus deu testemunho de Davi dizendo: achei a Davi, o meu servo, o meu santo óleo ungi. Salmos de número 89, no seu versículo 20. E em outra ocasião, a palavra de Deus diz: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que farás toda a minha vontade. Olha Deus que diz: achei Davi, segundo o meu coração, que fará as minhas vontades, a minha vontade. Por que Deus fala isso? Porque ele já via a sua obediência dentro da casa do seu pai. Tem muitos que querem sair pregando, fazendo, acontecendo, mas não honra o seu ministério, não honra aquilo que Deus determinou. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Tudo tem o seu tempo determinado. Jesus começou a fazer milagres com 30 anos de idade, foi até 33 anos pregando. 3 anos de ministério, Jesus. José ficou 2 anos no cárcere e governou depois. Neemias copeiro, mas construiu os muros de Jerusalém, se pôs na brecha, o homem que se colocou na brecha. E aqui que está o segredo: era um homem segundo o coração de Deus. E preste atenção, e Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque apacentava o rebanho de Deus com conhecimento e com inteligência. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que possui um coração, um caráter de Deus. Longe de ser um homem perfeito, podemos extrair lições, preste atenção, preciosas de Davi, tanto pelos seus atos, quanto pelos seus erros. Nós muitas das vezes queremos pegar só o que é bom. Não, nós temos que pegar aquilo que Davi cometeu. Tem um hino de Samuel Mariano, um grande homem de Deus, que Deus abençoe Samuel Mariano, tem feito, canções lindas através daquilo que Deus te colocou, canções abençoadas, que ele diz: quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? Tá vendo? Só aplaudiram quando ele derrubou Golias, só aplaudiram quando ele matou o urso e leão, mas quando ele caiu com Batseba, aí foi o fim para muitos. Mas ele se arrepende. Pode ver que o salmista está aqui: oração de Davi, oração de Davi, oração de Davi, oração de Davi, oração de Davi. O segredo é se arrepender daquilo que cometemos. O segredo é reconhecer os nossos atos perante o Senhor.
Meu chazinho já acabou. E o que eu quero dizer para você, que o segredo do sucesso, o segredo da vitória, o segredo do triunfo, o segredo de sair de Lodebar para sentar na mesa do rei é obediência, é caráter e ter o Espírito Santo. Era excelente músico, era um homem de guerra, era um homem excelente adorador, era um homem abençoado por Deus e era um homem excelente de currículo, era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha 7 currículos. Qual é o currículo que eu tenho? Qual é o currículo que você tem? Conclusão de tudo isso, o homem segundo o coração de Deus é aquele que obedece a Deus, que honra a sua palavra. Então nessa tarde, obrigado você que ouviu comigo, que aprendemos mais de Deus. E você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, César Vencedor. Você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like. Você que ainda não foi lá no sininho para receber todas as notificações, para você receber todos os conteúdos, todos os vídeos, vai lá, aperte lá em todos e você continuará sendo abençoado. Nós continuaremos aprendendo mais de Deus. Então entenda que Davi tinha no seu currículo 7 coisas. Primeiro, era um homem revestido, do Espírito Santo. Segundo, era um excelente músico. Terceiro, um homem de guerra. Quarto, era um excelente adorador. Quinto, era um homem abençoado por Deus. Sexto, era um homem de um excelente currículo. E sétimo, era um homem segundo o coração de Deus. Então que Deus abençoe. Obrigado você que deixou eu entrar com você nessa tarde, nesse dia, né? Eu quero agradecer a Deus e desejo a todos vocês um bom final de semana e que Deus assim vos guarde, vos proteja e se inscreve para você estar sempre acompanhando mensagens poderosas que nós estamos aqui para aprender. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Então você jovem pregador, você que está se iniciando, não se preocupe, seja de guerra, deixa o Espírito Santo de Deus te encher, faça a vontade de Deus, obedeça a palavra de Deus, né? Não se aparte desse livro, medite de dia e de noite, vá, leia, releia, leia os textos, leia as histórias, aprenda mais de Deus e cremos que o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe a todos, que Deus os guarde, fico na paz, um forte abraço e que o nome do Senhor seja glorificado. E outra, somos vencedores e muito mais que vencedores em Cristo, em nome de Jesus. Fico com Deus!